Hoje o vídeo é sobre o adesivo de emblema, né? No caso desse carro, do CrossFox 2013, né? O que aconteceu? Ele teve um ralado no para-choque, aqui e aqui, e aí foi feita uma pintura, né? Passou um tempo e por causa disso, depois que a tinta secou, já é a hora de fazer a adesivação. Daí você compra, é muito fácil. Você compra um kit com adesivo, né? Ele vem tanto esse adesivo com o nome quanto a raposinha, não essa do step, tá? Uma pequenininha que vai ser colocada do outro lado. Eu vou mostrar para vocês. Daí o que acontece? Ele vem num papel especial, um papel que eu conheço, né, da época de estudante, com papel arroz. Aí fazendo a comparação, né, com as fotos que eu encontrava na internet de posição, né, eu cheguei à conclusão que é mais ou menos 2 dedos aqui e aqui de distância. E infelizmente, assim, nas fotos que eu via, o O parecia estar um pouco mais deslocado para cá. Então, talvez essa fonte seja um pouco maior do que as fotos que eu vi. Pode ser que esteja errado nas fotos, né? Ou esse aqui não saiu numa escala adequada. O adesivo é muito prático, né? Ele vem em duas partes. Você faz o corte para facilitar a colocação. Ele vem assim, ou assim, acho que é assim, montadinho. Daí você faz o corte para facilitar a colocação. E aí você destaca o fundo dele, ele tem um fundo brilhante e cola com a máscara, né, do escrito aqui. Agora eu vou fazer a retirada. Eu já esfreguei bem, porque o adesivo é só nas letras, é letra por letra. Ele não é aquele adesivo todo grande, transparente com a letra. Esse aqui não é, é letra a letra. Então você não pode desgabaritar para não correr o risco dele ficar todo torto, né? E aí agora que eu já pressionei, ó, repare, agora que eu já pressionei contra a pintura do para-choque as letras, né? Eu esperei um instante e já fiz a pressão que vocês viram com a mão. Eu vou devagar fazer a retirada do papel, desse papel, parece papel arroz. E aos poucos ele vai revelando as letras coladas e o acabamento fica ótimo, né? Dando justamente um aspecto original que é necessário, né? Parece até serigrafia, fica muito bom. Então agora tá saindo, vai ficar perfeito. E aí a gente vai colar do outro lado. Olha, ó, que beleza que ficou. A gente vai colar do outro lado a raposinha. Então depois você pode repassar aqui e ver com um pano, mas só de passar o dedo assim, de leve, eu já vejo que aderiu muito bem. Eu fiz a limpeza antes, tá? Um pano suave, que não deixa nenhum fiapo, com detergente, um pouco de detergente, né? Ficou muito bom, acabamento ótimo, né? Agora a gente vai fazer do outro lado a colocação. Vamos ver como é que fica. Aqui. Aí aqui você tem que posicionar a raposinha, né? Usando os mesmos critérios que foram usados do outro lado. Você não pode perder esses critérios pelo seguinte: a posição da raposinha, ela segue os mesmos parâmetros. Então, como eu vou explicar aqui, ela tem a mesma altura aqui e a mesma distância aqui que é feita do outro lado. Você não pode, né, colar
um negócio assim, por exemplo, e aí quem olha de trás vê que não fica compatível com o do outro lado, o alinhamento precisa ser exatamente o mesmo em relação à distância das quinas. Então, tomando esses cuidados, já está limpa a parte aqui da lataria. Tomando esses cuidados, eu vou fazer a colocação, o posicionamento dele. Então, aqui você tirando o adesivo, abrindo o adesivo, olha como ele abre. Ó, pronto para ser colado esse lado do papel arroz, né? E agora eu vou posicionar. Bom, o que eu usei, né, de referência? Eu primeiro do outro lado eu fiz com os dedos, e aí depois para ficar exatamente igual eu peguei uma trena e vi o quanto deu de resultado lá. E do outro lado deu o resultado assim, ficou 2,5 cm aqui e 2,5 cm aqui. E esse adesivo, esse formato da raposinha, ele é extremamente horizontal. Então você precisa tomar muito cuidado para garantir de que ele não fique torto em relação a essa linha aqui em cima, que é a primeira linha de comparação visual, que qualquer pessoa inconscientemente repara, né? Se alguma coisa está torta ou não, você sempre usa referências. Então, por exemplo, aqui em cima você tem esse logotipo aqui da transmissão. É óbvio que lá na montadora eles colocam isso com gabarito. Tem um gabarito que é meio que de papelão, né, que é encaixado no carro com imã. E aí eles vêm com esse negócio com adesivo e encaixa exatamente no buraquinho do gabarito. Por quê? Para não acontecer de visualmente ficar na distância que eles não querem, aqui ficar errado, né? E aqui é letra a letra, como é o adesivo aqui embaixo, só que aqui são letrinhas plásticas cromadas. Então tem que manter a distância exata, então já vem pronto no gabarito. E para não correr o risco de ficar assim ou assim, né? Porque visualmente as pessoas, os outros motoristas, quem quer que veja, ele vai usar as comparações que tem, os parâmetros. E os parâmetros visuais são simples, as pessoas comparam com linhas e formas próximas. É como você tem uma referência. Você não compara em relação à rua, em relação a nada. Você só fala tá alinhado ou não tá alinhado em relação às referências que você tem, que são essas. Então, essa daqui é uma referência. Você precisa acompanhar ao longo de toda essa linha. E essa certamente é alinhada com essa outra linha visual, que é alinhada com essa. São todas, né, linhas de parâmetro de superfície. E aí você faz isso, que foi exatamente o critério que foi utilizado do lado de cá, né? Você tem que fazer com que o alinhamento seja o mesmo ao longo de toda a extensão do adesivo. Então, ele tem uma distância aqui que permanece até o final. Bom, nesse caso aqui, então, a gente já está chegando ao final, né? Aí, o que você faz, assim? Como o adesivo vem dobrado, ele pode ter pequenos calombinhos e ranhuras assim, mas não tem problema. Ele não veio extremamente dobrado a ponto de vincar. Então você só distribui ele corretamente, né? Você pode usar uma espátula? Pode, se você tiver. Se não, como esse papel que eu chamo de papel arroz, né? Não sei bem se é isso, tá? Na época dos estudos era esse tipo de papel, a gente chamava de papel arroz. E como esse papel ele desliza a mão facilmente, você pode passar um pano com os dedos, pode passar os próprios dedos, que ele distribui bem a força sem ficar emperrando quando você passa o dedo. E aí, uma vez que você passe bonitinho assim, como eu estou fazendo, você espera um pouquinho. Depois de alguns minutos, você já pode, que tem a adesão da cola, depois de alguns minutos, você já pode fazer a retirada dele. Então, nós vamos esperar um pouquinho para poder fazer a retirada. Passados alguns minutos, é a hora da revelação. Então, como feito do outro lado, vem devagar, puxando para o adesivo ficar lá, porque a cola dele é mais forte do que na parte do papel arroz. E você vai vindo devagarzinho, numa boa, né? E aí ele vai revelando e o acabamento, o aspecto tá ficando ótimo. Olha aí que beleza.
Pronto. Tá aí a raposinha devidamente instalada, de onde ela nunca deveria ter saído. E agora, fazendo aqui, olha aí que legal, né? Dando o aspecto de originalidade que precisa em toda a traseira do carro. Ficou muito bom. Espero ter ajudado para quem tem as dúvidas, que para algumas pessoas é algo muito fácil, muito simples, essas coisas que eu falei são óbvias. Para outras é uma tarefa desafiadora. Então o vídeo é mais para isso, é para facilitar e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças fazer certas coisas em casa, que você não precisa pagar ninguém para fazer, porque é muito fácil. Basta seguir esses parâmetros, essas dicas que eu coloquei aí para vocês. Obrigado, se gostou do vídeo, compartilhe, dá o like lá e até a próxima!